quantos foram transformados e restaurados esses dias pelo Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Estamos aí voltando de 2 fins de semana muito abençoados. Tivemos ali o congresso dos adolescentes, que eu estive ali presente, foi algo sobrenatural, foi muito, muito abençoado ali, aquele congresso. Esse outro fim de semana foi dos jovens, que foram os restaurados. Também eu tenho certeza que o poder de Deus se manifestou ali naquele lugar, e nós estamos aqui com todo o gás, né? Prontos para voar, para conquistar, para avançar, amém? Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, pergunte para ela qual é o segredo da perseverança. Pergunte se ela sabe o segredo da perseverança. É sobre o que nós vamos falar aqui essa noite, sobre esse segredo que ele faz toda a diferença nas nossas vidas, amém? Mas antes, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós queremos te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso castelo forte. Ó Deus, essa noite nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar, Senhor, a Tua palavra que é a verdade, que liberta, que transforma, que vivifica, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis 26, versículo 12 ao 25. Amém. A palavra do Senhor diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulhava todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, enchendo-o de terra, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rebote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Berseba na mesma noite, e lhe apareceu e disse o Senhor: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço.
Queridos, e tem 2 exemplos de pessoas que descobriram o segredo da perseverança, que foi justamente um desses exemplos que eu quero compartilhar aqui essa noite, é esse fato da vida de Isaac, né? Isaac foi alguém que descobriu esse segredo de perseverar. E aqui narra a história aonde Isaac começa a passar por dificuldades. Ele começa a encontrar aqui situações contrárias ao que ele esperava. O pai dele, Abraão, havia cavado os poços e os inimigos vieram e entulhavam os poços. E ele ia com os servos dele e desentulhava os poços. E aí isso, de alguma forma, causou inveja nos inimigos, ou seja, era um momento de perseguição na vida de Isaac. E diz aqui o texto que o Senhor era com ele. O Senhor havia abençoado. Esse homem aqui, ele se tornou riquíssimo. A Bíblia diz aqui que ele prosperou, que ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Queridos, o primeiro ponto que eu quero aqui compartilhar com vocês aqui essa noite, que para eu perseverar, ou melhor, para eu frutificar, para eu prosperar, para eu avançar naquilo que Deus tem para mim, eu preciso persistir. Eu não posso desistir. Diante das adversidades, diante das lutas que vão surgir na minha vida, eu preciso me manter firme. E aqui dentro desse fato, o que nós encontramos? Um homem que se manteve firme. Pare por um momento para você pensar. Se você tivesse ali cavado um poço e esse poço estivesse ali jorrando água e de repente vem o seu vizinho e entulha esse poço, você iria novamente lá cavar? Você iria lá novamente desentulhar aquele poço quantas vezes? Eu acredito que alguns de nós iríamos chamar logo a polícia para prender o vizinho. Deixa então esse poço para lá, eu cavo em outro lugar. De alguma forma iria parar, iria desistir. Mas Isaac não, ele persistiu. Entulhava o poço, ele desentulhava. Ele cavava em outro lugar. Ou seja, o que Isaac estava tendo ali, ele estava tendo trabalho. A perseverança, um dos segredos da perseverança é o trabalho. Você já ouviu dizer que Deus ajuda quem cedo o quê? Quem cedo madruga. Uma pessoa perseverante, um dos segredos da vida dela é o trabalho. O reino de Deus é tomado por esforços, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar. Eu não posso esperar cair lá do céu. E aqui a gente vê um homem que trabalhava. A gente viu um homem aqui que não foi paralisado em meio às dificuldades. Ou seja, o primeiro segredo da perseverança é eu trabalhar. Dá uma chacoalhada na pessoa que está aí do seu lado e diga para ela, tem que trabalhar. O reino de Deus é tomado por esforços. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Aquilo que a gente pode fazer, Deus ele não vai fazer. E aí muitas vezes nós começamos um trabalho, nós começamos um negócio, e a coisa não acontece da forma que a gente esperava, a gente logo o quê? Para. Não deu certo isso aqui, então eu vou começar um outro negócio. Aí começa aquele outro negócio, surge a dificuldade, logo você para e pula para um outro negócio. Você não encontra aqui Isaac pulando para um outro ramo, para um outro. Ele perseverou, ele trabalhou. Eu não posso, o que a palavra de Deus diz, lá no livro de Tiago, que o inconstante, ele é semelhante ao quê, irmãos? A onda do mar que vai e vem.
Quem não sabe o que quer, não vai chegar em lugar nenhum. Eu preciso ter firmeza. E não, qual foi a promessa que Deus me fez? Então eu vou me manter firme naquilo que Deus me prometeu. Qual é o negócio que Deus colocou nas minhas mãos para eu realizar, para eu fazer? Então eu vou me determinar e vou trabalhar para que aquilo aconteça com excelência. E muitas vezes não é assim, queridos. E muitas vezes no meio da caminhada a gente para. E muitas vezes no meio da caminhada a gente olha para onde? Para a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a nossa, porque a gente não está lá. Mas Deus confiou algo nas suas mãos. Deus deu algo para você, o quê? Perseverar. Mas para eu perseverar, eu tenho que trabalhar. Alguns homens e mulheres de oração dizem que eles oram na madrugada porque a fila é menor. Não mudou a história. Deus ajuda quem cedo madruga. Para que eu possa perseverar em algo que eu comecei, eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar aqui na minha zona de conforto. O apóstolo Helder iniciou aqui o dropship. Foi um número muito grande de pessoas que se iniciou. Aí agora já foi diminuindo. Porque a pessoa muitas vezes ela não tem convicção. E aí ela acaba sendo levada pelo quê? Pelas ondas, é o vai e vem, é o inconstante. Um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu sou, outro dia eu não sou. Mas Isaac não. Isaac estava decidido por aqueles poços que eram do pai dele. E aonde ele furava poço, a bênção estava lá. O perseverante, meu irmão, a bênção vai correr atrás dele. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que param à beira do caminho. E aí eu pergunto para você essa noite, o que foi que Deus confiou nas tuas mãos, que você deixou, que você parou, que você abandonou? Uma alma, um trabalho, uma célula, uma profissão, um curso. O que foi que você começou e você não terminou? Um dos segredos da perseverança é você trabalhar. E quando você trabalha, você vai frutificar. Olha o que diz a história desse jovem aqui, desse homem. O versículo 12 aqui de Gênesis 26. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Deus vai abençoar uma pessoa que está decidida a perseverar. Não, eu não vou arredar o pé daqui. Não, eu não vou desistir dessa célula. Eu não vou desistir dessa obra. Eu não vou desistir. Eu vou persistir. Queridos, é muito fácil, né? O início, tudo é muito bom, é tudo muito maravilhoso. Se começou uma empresa, se começou uma obra, é tudo muito bacana, né? Se começou o dropship, era um monte de gente. Mas e depois, com o passar dos dias, com o passar das semanas? E quando surgem as dificuldades? E quando bate o cansaço? E quando surgem os problemas, eu desisto? Eu vou desistir daquele curso, daquela faculdade? Não. Eu vou perseverar, porque quem persevera vai o quê? Vai frutificar. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 13 que ele enriqueceu o homem, ele prosperou, ele ficou riquíssimo, ele frutificou. Por quê, queridos? Porque ele não desistiu, ele não desistiu. A pergunta que não quer calar: e você? Vai desistir?
vai parar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Eu creio que todos nós conhecemos essa história, mas eu quero enfatizar aqui só o versículo 15. Diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém o quê? Retém a palavra. Estes frutificam com o quê? Perseverança. Aqui está o segredo. Queridos, aqui está o grande segredo. Aqueles que ouvem, você precisa ouvir a palavra de Deus. É esse que ouve de bom e reto coração e que retém a palavra que vai frutificar com perseverança. Aonde é que está o segredo, irmãos? Em eu ouvir e eu praticar a palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que a palavra que caiu, a semente que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Isaac o quê? Ele ouviu. Quem foi Isaac? Desde a sua juventude, ele vivenciou o milagre. Ele seria o sacrifício. Ele viu lá o anjo junto com o pai dele. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele ouviu. E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não praticamos. E se eu não pratico, eu não persevero, eu desisto. Mas o segredo está aqui, em eu ouvir de bom coração. E eu guardar a palavra. Irmãos, essa palavra é a verdade. Se de fato nós praticarmos o que diz em Josué capítulo 1 e meditarmos no livro dessa lei, dia e noite nós seremos o quê? Bem-sucedidos. Deus, Ele não falha. Essa palavra, ela é infalível. Somos nós que em algum momento vacilamos. Somos nós que em algum momento duvidamos. A Bíblia não diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai terminar, amém? Vai. Mas essa obra, para ser concretizada nas nossas vidas, precisa do quê? De obediência e de prática a essa palavra. Qual foi a terra que frutificou? A que ouviu e obedeceu. Então, se nós não estamos prosperando em todos os nossos caminhos, é porque nós não estamos ouvindo e nem praticando a palavra. E aqui está o ponto X da questão. E eu vou mais além essa noite, né? É fácil eu perseverar, eu permanecer, eu persistir quando os meus olhos contemplam as coisas de uma forma maravilhosa. Quando eu tenho saúde, quando eu tenho dinheiro no bolso, quando a minha família está bem. Eu não estou com nenhum problema de saúde, eu persevero, eu oro, eu glorifico. Mas a perseverança, ela é testada na hora da prova, do teste. E justamente eu quero encorajar você aqui essa noite com essa palavra que Deus falou ao meu coração. A parte de vocês é perseverar. Aquele que perseverar até o fim será o quê, irmãos? Salvo de quê? De tudo. Eu vou ser salvo de tudo. E Deus me chamou a atenção para uma palavra-chave que está lá no livro de Gênesis, e essa mesma palavra está lá em Ezequiel 37. Deus, ele se apresenta ali para Isaac como eu sou.
Eu sou aquele que vai te conduzir, Isaac, à vitória. Fura esse poço aqui no deserto que eu vou fazer jorrar água. O crente não tem concorrente. O crente não tem adversário. Vai ter 10 vendendo a mesma coisa que você, mas Deus, ele vai te abençoar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você é alguém que persevera, abra sua Bíblia lá em Ezequiel 37 e veja o que diz ali a palavra de Deus. Versículo 4. Eu quero mostrar para você a importância do ouvir de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão estes ossos? Eis que farei entrar o meu espírito em vós, e vocês viverão. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vocês viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí olha a história aqui, irmãos. O segundo personagem que eu quero falar aqui essa noite é sobre Ezequiel. Vamos agora viajar na maionese. Vamos entrar lá no Vale de Ossos Secos, né? E aí a Bíblia diz aqui que esses ossos, eles estavam sequíssimos. Não havia vida. Imagina que era osso para tudo que era lado ali. E Deus, ele chama ali Ezequiel e diz: olha, profetiza. Declara a minha palavra sobre esse vale de ossos. Parece uma coisa sem nexo. Mas qual foi o diferencial aqui? Foi que Ezequiel ouviu e creu na palavra. Ele creu na palavra que o Senhor havia dito para ele. Profetiza, ele disse: aí Ezequiel, pode reviver aqui esse vale de ossos? Ele disse: o Senhor sabe. E aqui o texto, irmãos, há uma promessa de restauração para um vale de ossos secos. Mas nós estamos acostumados a olhar aqui um vale de ossos secos, que se tornou um exército poderoso. Mas eu quero levar você essa noite a pensar em Ezequiel. E se você fosse ele, né? O Senhor se apresenta para o Samuel e diz: olha, Samuel, tem aqui um monte de ossos secos. Profetiza. Diz que vai ter carne. Diz que vai ter tendões. Diz que vai ter vida. O Samuel ia olhar e dizer: mas será, Senhor? Estão tudo espalhado, não sabe nem aonde é o joelho, o braço aqui. Nós não encontramos. Ezequiel em nenhum momento duvidando ou questionando ou desconfiando. Nós não encontramos. O que nós encontramos aqui é alguém que ouviu e praticou a palavra. Ouviu e declarou a palavra. Há poder nas nossas palavras. Há muito mais poder na palavra de Deus. E ele disse: Ezequiel, profetiza. Irmãos, em outras, ou melhor, vamos trazer isso para a nossa realidade hoje.
É você olhar para o caos. É você olhar para a situação mais difícil, mais apertada, para aquela família dilacerada, para aquele filho que está nas drogas, para aquela doença que o médico deu um diagnóstico de morte. É você profetizar. É você ouvir e declarar a palavra. É você olhar humanamente falando e dizer: não tem jeito. Meu pai é católico, apostólico e romano e não vai se converter nunca. E Deus dizer para você: profetiza, meu filho. Profetiza, porque essa palavra diz que você e a sua casa vai me servir. Mas será que a gente crê de fato? Mas será que a gente ouve e proclama essa palavra? O segredo da perseverança está em ouvir e praticar a palavra. Qual é o grande gigante da sua vida? Eu estava conversando com a missionária Rita ontem, falando das dificuldades financeiras, né? As dificuldades financeiras e a parcela do carro para pagar, e precisa de recursos para isso, para aquilo. Eu digo, e aí a gente tem que orar, tem que trabalhar, mas tem que orar, né? Tem que gerar no mundo espiritual. E beleza, eu digo, bom, bora puxar o que tem de recursos daqui, recursos dali para pagar a parcela do carro. Se chegar na terceira, vai para a busca e apreensão, e à espera do milagre, crendo, né? Mas eu recebi uma mensagem logo cedo que o mês de agosto seria o mês mais abençoado que eu já tive, e que hoje seria um dia de bênção, de vitória. E, irmão, Deus, Ele só precisa de um serafim dele. Ele só precisa que a gente creia. Ele só precisa que a gente ouça e declare a palavra. E eu digo, amém, Senhor. O Senhor vai mandar, vai prover, não sei de onde, mas eu confio. E fui para o devocional, vim meio-dia para a oração. E quando foi, eu acredito que depois do almoço, eu não lembro que horas, a minha tia, no Moju, a minha tia caçula, fiz um óculos para ela de parcelas a perder de vista, né? Eu faço o óculos dela perder de vista. É perder de vista mesmo. Olha, minha sobrinha esse mês não tem dinheiro, para o mês tem. Tá bom, tranquilo. Mas quando foi hoje, ela disse, olha, ela novamente fez o óculos dela e de mais 2 pessoas e ela fica responsável de fazer o pagamento. Então eu já sei que a American esquece de 10 vezes. Mas hoje ela mandou um Pix lá para a minha conta. Ela disse, olha, minha sobrinha, eu já mandei aí um Pix para a tua conta, para bater lá na nossa dívida. Irmãos, e a fé da gente é muito pouca, né? Eu falei, com certeza caiu 200 lá, já vai ajudar para pagar essa parcela do carro. Caiu R$200 lá na conta, não liguei. No máximo 300. A fé da gente, né? Os olhos da gente é limitado. Mas quando eu abri o Pix, quase eu caio para trás. Estava lá R$1.000. E eu falei assim, Senhor, só o Senhor, para mandar lá do Moju, uma hora dessa, 1.000. Jesus, como Tu és maravilhoso. Mas é ouvir e crer na palavra. Deus, Ele não vai, irmãos, de maneira nenhuma nos deixar ser envergonhado. Ele não vai nos deixar ver navio, Ele é fiel. Mas eu preciso ouvir e crer, e declarar e proclamar a palavra. E lá estava o valor, e já foi paga a parcela do carro, porque o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou... Mas qual é a nossa parte? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, creia, persevere, trabalhe. É o segredo. E ali Ezequiel estava diante de uma situação impossível, difícil. Poxa, pastora, faltam 6 meses para acabar o ano e eu não tenho uma célula, e eu não tenho uma alma, e eu não consegui engravidar, e eu ainda não consegui casar. O segredo está em perseverar,
em ouvir e praticar. Irmãos, tem um hino muito antigo. O apóstolo Eli cantava, a apóstola Margarete, esse hino. E ele dizia, o hino, que derrota não é coisa de cristão. Não é. Prova sim. Nós vamos ser provados, mas nós vamos ser aprovados. Mas derrota não é coisa de cristão. Nós não entramos numa parada para sair derrotados, porque nós já entramos mais que vencedores. Mas o que eu preciso ativar minha fé, é me apoderar da palavra. E é de praxe, queridos, e aí a coisa está aqui. A gente não precisa ir muito longe. O que havia sobre a face do abismo? Alguém pode me dizer? Trevas. E o que o Senhor disse? E o que você quer? Saúde? Haja saúde. Dinheiro? Haja dinheiro. Almas? Haja almas. Você tem que trazer do mundo espiritual para o mundo físico o que você quer. A decisão está aí. Está aqui, ó, na tua boca. O poder, há poder nas suas palavras. Eu vou ter aquilo que eu declaro. E o que é que você tem tido? Então nós precisamos perseverar. E ali nós conhecemos o fim da história desse vale de ossos secos. Se levantou o que ali? Um exército poderoso. Imagine que Ezequiel ficasse ali, não, Senhor, sabe como é que é? Está fedendo, está cheirando mal. Olha, Senhor, isso aqui não tem mais jeito não. Esses ossos estão muito secos. É o Raimundinho olhar e dizer assim, olha, Senhor, não dá para comer banana não, é muito ruim. Mas no Congresso dos Restaurados ele comeu banana. Porque o Raimundinho tudo pode naquele que fortalece. Parece ser uma coisa boba. Às vezes é uma coisinha muito boba que está roubando a gente da bênção, do que Deus tem para nós. Você precisa estar convicto do seu chamado. Você precisa saber quem você é. E você é nada mais, nada menos do que filho do Deus Altíssimo. Do que servo do Deus Altíssimo. Queridos, está na hora da gente avançar. Está na hora da gente sair da zona de conforto. Está na hora da gente sair da mesmice. Vamos para cima. Eu não posso mais aceitar estar aqui dentro desse vale de ossos secos e não profetizar, e não proclamar a palavra. E aí, irmão, não para. Deus é aquele que vai nos surpreender. Mas nós precisamos ouvir e praticar a palavra. E declarar a palavra. E proclamar a palavra. Profetiza, filho do homem. O Senhor está dizendo, profetiza, Juan. Profetiza, Leide. Profetiza, Teresa. Profetiza o que você quer. Feche seus olhos por 1 minuto. E pensa aí uma coisa muito bacana que você quer. Eu já pensei tantas aqui rapidinho, tanta coisa bacana. Pensou aí? Abre os seus olhos. Deu para pensar em uma coisa muito bacana, Sassá? Muitas coisas, né, Sassá? Rapidinho. Pois bem, pois o segredo está em obedecer a palavra de Deus. Queridos, quando nós obedecemos, a coisa fica mais fácil, fica mais leve, dá tudo certo quando a gente obedece. Para o nosso Deus não tem causa perdida. Para o nosso Deus não tem nada impossível. Olha onde nós estamos. No lugar do milagre. Sábado nós vamos estar aqui, que é o aniversário da nossa apóstola Samira. Nós vamos estar aqui em mais uma ação que nós vamos ter.
Todos nós devemos estar aqui nesse lugar, lotar esse lugar, servir, ajudar, contribuir. Quem tem os seus serviços com os seus serviços. Aqui é o lugar do milagre. Olha para onde Deus nos trouxe. Há um ano atrás nós não tínhamos perspectiva de ter um local próprio. Era 10 mil todo mês. 10 mil. Pagávamos algo que não era nosso. E olha para onde Deus nos trouxe. Nós temos aqui um líder, o apóstolo Helder, que é alguém que não tem medo de declarar a palavra. Não tem medo de proclamar o sobrenatural de Deus. Porque ouve e pratica a palavra. Aquele que nos fez a promessa é fiel. Aquele que te fez a promessa é fiel. Pastora, mas eu estou sozinha nessa célula. Pastora, mas eu estou sozinha aqui nessa macrocélula. Também lá no Vale de Ossos Secos estava só Ezequiel. Estava só ele. Tinha alguém lá com ele? Só o Senhor. E só o Senhor é suficiente para ir com a gente. Então recomeça. Aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Seja a bênção naquele lugar, seja a boca de Deus naquele lugar. Profetize o avivamento, a restauração, a transformação. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Você vai ter o que você declara, meu irmão. O segredo da perseverança é ouvir e praticar a palavra. E Deus, Ele vai mais além com a gente. E Ele diz assim: olha, Ronald, eu vou colocar diante de ti hoje, meu filho, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é cuidadoso, Ele é Pai. E Ele diz: olha, Ronald, está aqui, meu filho, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que Ele diz assim: olha, Ronald, escolhe a vida para que tu... Sabe o que o Senhor está dizendo? Escolhe obedecer, escolhe ouvir, escolhe praticar a minha palavra. Deus é amor, queridos. Deus, Ele quer que todos nós aqui, todos, sem exceção de nenhum, se dê bem. Todos nós que estamos aqui nesse ministério estamos melhores de que quando chegamos aqui, todos, sem exceção de nenhum. Avançamos, conquistamos. Olha quem nos tornamos. Mas muitos de nós paramos em algum momento. Mas o Senhor não parou. Enquanto a vida é esperança, e a obra do Senhor, ela é completa nas nossas vidas. A obra do Senhor é linda nas nossas vidas. Mas nós precisamos o quê? Perseverar. Então a palavra essa noite é: persevera com teu lar, não desiste. Não desiste dessa esposa, não desiste desse esposo. Porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ele tem um propósito na tua vida com essa pessoa. A tua família, o teu casamento é para glorificar o Senhor. Pastora, mas eu tenho esse filho pé de valsa. Persevera. Declara a palavra. Porque aqui em Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu filhos para vergonha. Deus não nos deu filhos para calamidade. A palavra de Deus fala no Salmo 144 que as nossas filhas, elas são como essas colunas. Que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são melhores. A palavra de Deus diz, então você tem que declarar isso na vida do seu filho. Proclame a palavra. Mas está apertado, pastora. O dinheiro está... que esse governo aí, a coisa ficou estreita, né? O único caminho estreito que o cristão trilha é o caminho dos céus. O financeiro não.
Porque o nosso suprimento vem do Senhor. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que supre. É nos 44 da prorrogação vai chegar. O recurso vai chegar, ele não vai deixar faltar. Mas você precisa o quê? Ouvir, praticar a palavra. Ouvir e praticar a palavra. Os recursos vão vir. A bênção vai se concretizar. Mas eu preciso perseverar. E o que você deixou de fazer? Reunir uma célula? Orar? Faça. Faça a sua parte, porque o Senhor já fez a dele há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Ele já conquistou tudo para mim e para você. Mas a gente precisa perseverar. Perseverar. Irmãos, eu passaria a noite aqui narrando testemunho de pessoas que perseveraram, de pessoas que não desistiram. E de quem essas pessoas se tornaram. Vale a pena perseverar. Vale a pena não desistir. Não seja covarde. Não tenha medo. Poxa, eu comecei hoje, não deu certo. Eu recomeço. Eu não desisto. Eu persisto. Está aqui hoje os nossos pastores de Tucuruí, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pastor Rodrigo, a pastora Leide. Pastor Rodrigo que aniversariou ontem, ficou 1 ano mais jovem, né, pastor? Está com a barba toda preta ainda, ó. Mas o pastor Rodrigo, queridos, é a manifestação do poder de Deus. Junto com a pastora Leide, como eu e você. Quem era o pastor Rodrigo? Mas alguém foi lá e perseverou, né? Levaram esse jovem na braba para o Congresso Jovem, né? Os nossos Congressos Jovens têm muitas lembranças boas, né? Foi lá para o Congresso Jovem, e ali no Congresso Jovem ele achou que ele era o rei da cocada branca, né, era, pastor? E mal ele sabia que o anjo do Senhor estava lá, que o eu sou estava lá. E ali naquele Congresso Jovem, o pastor Rodrigo foi liberto das drogas. E se tornou um homem de Deus. Perseverou. Foi fácil para o pastor Rodrigo? Não. Mas ele perseverou. A Rita, minha filha, estava conversando hoje comigo e falando dos pais do pastor Rodrigo, né? Quanto ele é amado por seus pais, por suas irmãs, o quanto ele se tornou uma pessoa que é exemplo. Mas nem sempre foi assim. Não que os seus pais não o amassem, mas ele não era a referência que ele é hoje. Ele foi alguém que perseverou em seguir o Senhor. E quando você persevera, a bênção vai vir completa. Não desista. Eu não sei quais são os teus projetos, os teus sonhos, mas eu sei quem é o Senhor. O Senhor é aquele que quando você pensa que acabou, não acabou. Ele tem novas incumbências. Ele tem coisa nova para fazer. Mas a gente precisa perseverar, né? Que sejamos aqueles que vão perseverar. Que sejamos aqueles que não vão retroceder, que sejamos aqueles que não vão desistir, que sejamos aqueles que vão permanecer. Aqui do lado do apóstolo Helder, da apóstola Samira, dos pastores, de cada pessoa que aqui assumiu a responsabilidade dessa obra. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. E eu fico maravilhada com o poder de Deus. Pense em alguém que tinha muita dificuldade de crer. Era eu, queridos. Mas quando eu entendi o poder que tem nessa palavra, a história foi outra. Surgem e vão surgir os momentos difíceis, as lutas, as dificuldades tamanhas que muitas vezes parecem ser maiores do que a gente, mas seguro nessa palavra,
nós temos a vitória. E eu pergunto para você que está aqui essa noite, qual é a sua vitória? O que você almeja, o que você deseja? Ouvir e praticar. Ouvir e declarar. Ouvir e proclamar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou recomeçar. Eu não vou parar. Eu vou avançar. Eu não vou desistir. Eu vou persistir. Essa deve ser a nossa posição. Essa foi a posição de Isaac. Essa foi a posição de Ezequiel. E qual é a sua posição hoje? Creia. Tudo é possível que crê. Tenha fé no Deus que você serve, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Que a sua fé seja ativada essa noite. Que você possa provar do sobrenatural. Que você possa viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Porque você crê nessa palavra. Nessa palavra que é a verdade. Não no que o mundo diz, mas no que nessa palavra diz. Não há limites para você. Quando você crê na palavra. Pastor, eu estou velha. E a palavra de Deus diz que até na velhice você vai dar o quê? Frutos. Não tem meio termo com Jesus. Então creia. Então pratique a palavra. Então recomece. É hora de perseverar. A bênção está muito próxima. Ah, meus irmãos, Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Não foi à toa que nós tivemos 2 temas transformados e restaurados. Deus está trazendo uma grande transformação, mas Deus está trazendo uma grande restauração. Restauração de ministério, restauração de família, restauração de vida financeira. Creia. Você não pode de maneira nenhuma deixar se levar pelos pensamentos, pelos maus pensamentos. Eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, coitadinho de mim. Não, olha só, eu estou esquecida aqui. Mas sabe, no ano de 1900 antigamente, eu tive, eu tinha, e agora eu não tenho nada. Eu não tenho, mas eu vou ter, porque a palavra de Deus diz que nunca é tarde para se recomeçar, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu vou conquistar uma vida porque eu posso. Papo furado de que só 1 ou 2 ou 3 que ganha alma, mas eu vou ganhar uma alma. Eu posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se veja, se imagine. O Espírito de Deus está dentro de você. E o fim desse texto aqui de Ezequiel. A palavra de Deus diz: eu vou colocar dentro deles o meu Espírito. E eles vão viver. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Não limite o poder de Deus. Não limite. Creia na palavra de Deus. E de um vale de ossos secos se levantou um exército poderoso. E dessa situação tão difícil aí que está na sua vida, Deus vai transformar em vitória. Porque a vitória ela é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Você crê? Eu creio, irmãos. Eu creio veemente no milagre. Eu creio veemente no poder de Deus. Eu creio. Mas eu preciso falar. Mas eu preciso verbalizar. Mas eu preciso proclamar. Meu esposo, pastor Valdo, não pode ver uma nota de R$200 que dá uma alergia nele. Ele se passa a nota de R$200, ele diz: vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro de tudo que é lugar. Pensa num homem que chama dinheiro. Um homem de fé, o meu marido. E Deus não deixa faltar nada para os seus. O que você quer? Irmão, desculpe, nós temos um cheque em branco. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que move céus e terra, que faz com que se abram rios em desertos,
que você tem limitado o poder de Deus? Persevera, não desiste. Mas ouça e pratique a palavra. E você vai provar do sobrenatural de Deus. Nós já estamos vivendo o sobrenatural de Deus nesse lugar. Nós já estamos. Agora é só com você, só depende de você. Amém? Vamos ficar de pé, aplaude o Senhor. Vamos